Graça e paz. Estava meditando aqui acerca da pregação de João Batista, onde ele é muito enfático, né? Ele é categórico. E no versículo 7, ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Uma mensagem forte, uma mensagem contundente, uma mensagem que, se fosse ministrada na nossa geração, seria uma mensagem que poderia escandalizar essa geração doente, né? Algumas pessoas adeptas ao mimimi gospel, né? Não gostariam de ir a um culto e ouvir uma mensagem como essa, porque a igreja contemporânea ela está acostumada a massagear o ego, porque o sistema religioso ele se corrompeu. Então, as grandes denominações, né, se venderam a Mamon. E como o João Batista não era vendido a Mamon, ele tinha compromisso com Deus, e ele, vendo que dentre os seus ouvintes existiam pessoas que estavam ali com um comportamento diferente, né? E alguns, segundo a história, alguns dos que se batizaram não haviam mudado o comportamento. Ele lança essa fala e chama de raça de víboras, né? E é um costume das víboras que, quando elas estão fugindo dos grandes incêndios nos bosques, elas vêm, elas descem as águas e ficam ali dentro, né, esperando o fogo se apagar para poder sair de volta, né? E ele faz a pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, do fogo vindouro? Esse fogo aí vai se apagar, mas o fogo que está por vir, ele não se apaga nunca, né? Então, as serpentes estavam assim, elas fazem isso, elas dão fuga do fogo, descem as águas, emergem, são batizadas, e quando o fogo se apaga, elas continuam sendo serpentes, elas continuam sendo territoriais, elas continuam soltando o seu veneno nas pessoas distraídas, pensando que vão ser atacadas. E, em outras palavras, né, uma mensagem para nós, para a igreja contemporânea: não é necessário se batizar num ato público, né, para que todos vejam, e descer as águas e continuar sendo serpente, mano. Continuar sendo uma cobra, né? A igreja está crescendo doente por conta disso. Estão descendo as águas porque hoje é moda ser gospel, estão descendo as águas para mostrar alguma coisa para a família, não estão sendo instruídos e estão descendo as águas, e está virando essa bagunça generalizada que a gente vê. Entende? Então, pessoas que ainda estão agindo no instinto, né? A cobra fica ali, né, toda enrolada, esperando ali para se defender. É do instinto da cobra, para poder dar o bote. Ela dá o bote e solta o seu veneno. Então, para os ouvintes de João Batista, ele estava falando essa palavra: olha, para de soltar o veneno nas pessoas. Não adianta vir aqui, descer as águas aqui e depois sair e continuar com os mesmos costumes. Entende? Eu trabalho com os meninos que têm problema com drogas, dependência química. E eu sempre digo para eles, eu falo: olha, não basta parar de usar droga, tem que deixar de ser uma droga de pessoas. Mas, em compensação, eu conheço pessoas dentro da igreja que nunca usaram drogas, mas são as drogas de pessoa, né? Então, é assim, gente, guarda essa palavra. Não entre na classe da raça de víboras, ok? As víboras descem as águas, depois que o fogo se apaga, elas voltam lá para o seu habitat natural e continuam sendo cobras.
continuam sendo serpentes. Então a gente não pode ter esse costume. Nós somos igreja, nós somos diferentes. Essa palavra que João Batista lançou, ele não lançou a todos, né? Tinha uma direção. Então, quando nós lidamos com pessoas, a gente vai percebendo, né, algumas situações. Então, que nós não sejamos motivos de vergonha para o Evangelho, de expor Cristo ao vitupério, e deixemos de ser serpente, né? Não é todo mundo que vai entrar no seu espaço territorial, né? Porque seu espaço territorial, para nós, é a nossa casa, né? Então, a serpente, ela vai atacar. Então, a gente tem que andar dentro da igreja, a gente tem que conviver em comunhão. Só que hoje em dia a gente está precisando andar pisando em ovos, por conta de não ser picado por alguma serpente que está dentro lá, que se batizou, que toma ceia, que desceu as águas lá, fugindo da opressão que estava vivendo, do fogo que estava vivendo em alguma área da vida, foi pedir socorro, foi se batizar. Mas quando o fogo se apagou, quando se acalmou, ela subiu e continuou com o mesmo costume, né? Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos mudar de vida, vamos pedir para que Deus ministre em nós o desejo de transformação, amém? Vamos fazer a diferença. Tá faltando amor, né? Tá faltando compromisso, tá faltando santidade, irmão, né? Então, nós precisamos ter consciência cristã e bíblica de tudo isso que está acontecendo. A pandemia está aí, né? Pasme você ou não, não é o diabo que está ministrando a pandemia. Isso é ira de Deus, porque a humanidade está corrompida. Só que mesmo assim algumas pessoas ainda não acordaram. É como se fosse nos tempos de Noé. É como se tivesse caindo o dilúvio, né? A água tivesse pela cintura e as pessoas do lado de fora da arca chamando Noé de louco, né? Se fosse essa geração, seria mais ou menos assim. Então, que haja essa consciência. Bom dia, primo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Lilian, que está aí também nos assistindo. Pastor Joelmo, que Deus abençoe vocês. Mas é necessário que nós, como igreja, tomemos uma posição e paremos de massagear o ego das pessoas. Nós estamos criando pessoas doentes, né? Algumas pessoas precisam ser paparicadas, né? Algumas pessoas precisam de uma atenção especial, e nós precisamos trazê-las para a realidade. Olha, a realidade de Cristo é assim. Você foi chamado? Foi. Então tá. No ministério de Cristo tem um monte de coisa. No ministério de Cristo tem pregação. No ministério de Cristo tem monte. No ministério de Cristo tem cura. No ministério de Cristo tem multiplicação de pães e peixes. No ministério de Cristo tem ressurreição de mortos. Mas no ministério de Cristo também tem perseguição. Também tem fariseu, tem saduceu, tem escriba, tem trama, né, para poder te matar, para poder te fazer parar. Também tem Judas, que anda junto, que toma ceia junto, né? E isso não é indireta, irmão, isso é palavra de Deus, isso está escrito, entendeu? Guarde-me o Senhor de indiretas, porque eu não fui chamado como ministro da indireta, fui chamado como ministro da palavra. Então é mais uma conscientização, amém? Nós precisamos mexer na ferida, abrir, remediar, lavar, para fechar, esperar cicatrizar, dar a medicação espiritual correta, para que cresçamos sadios, em nome de Jesus. No ministério de Cristo tem muito isso. Então estão pregando por aí um evangelho irresponsável, sabe? Eu ouvi falar um dia sobre o evangelho Disneylândia, né? Tudo facinho, um Deus todo amor, um Deus todo misericórdia, um Deus todo fofura. Isso não é Deus, isso é ídolo. Isso é um Deus criado pelo nosso ego satânico e luciférico para satisfazer a nossa conveniência.
Então, toda vez que o seu pastor mandar uma palavra dura para você, uma palavra de correção, glorifique e exalte ao Senhor, porque ali está indo o evangelho genuíno, em nome de Jesus. No ministério de Cristo tem muita coisa boa, mas também tem muita perseguição, né? Nós que somos chamados como liderança, como sacerdócio real, a igreja, ela tem que estar preparada para isso tudo. Ela vai desfrutar da manifestação do poder de Cristo, ela vai desfrutar da multiplicação de pães, ela vai desfrutar de ressurreição, vai desfrutar de milagre, vai desfrutar de onde havia morte ter vida, vai desfrutar de muita coisa, mas ela também tem que estar preparada que o Judas vai vir beijar o teu rosto, né? E quando o Judas vir beijar o teu rosto, você tem que seguir o exemplo de Cristo. Ou você acha que está cheio de Deus, eu estar rodopiando dentro da igreja, falando línguas, né? Não, não é nada disso. Manifestação do poder de Deus é quando eu tenho vontade de pecar e não peco. Manifestação do poder de Deus é muito pobre dizer que o culto foi nível Atos 2, nível terceiro céu, quando tem aquele monte de bagunça e ninguém sai edificado, não. Culto bíblico é o culto onde a gente sai raciocinando, onde a gente chora, onde a gente olha para dentro de nós mesmos e perguntamos, onde é que eu preciso mudar? Entende? Então, já que veio para o ministério, suporta agora a pressão, entendeu? Suporta a pressão. Dentro desse ministério que tem tudo de bom, também tem Getsemane, também tem suor de sangue, também tem tristeza mortal, também tem hora que você vai precisar de alguém orando junto com você e não vão conseguir orar com você por 1 hora, entendeu? E você vai estar sozinho, está ali agonizando, vai estar ali sofrendo, mas é aquele momento que é só você e Deus. Aí vai chegar a hora que vai chegar alguém para te abraçar, mas quer te matar, e você vai chamar de amigo, porque o problema não está em você, o problema está nele. O problema não tá em você, deu uma interrupção aí. O problema não está em você, está nele. Lembrando que o crente é você. Quem serve a Deus é você. Quem tem um nome a zelar é você. Então, como está no título como está na legenda aí, não basta ter uma atitude pública, é necessário deixar de ser víbora. Então nós precisamos disso, né? Existe um homem caído, existe um ser caído aí dentro de cada um, né? Essa humanidade falha que grita, mas nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo e alimentar o nosso espírito para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que Deus nos prepare, né? Eu não gosto de ser perseguido, o evangelho não serve para você não, filho. Não é necessário gostar de ser perseguido, mas tem que ter graça e habilidade ao ser perseguido. Amém? Se quer vir para o evangelho e não quiser ser perseguido, está no lugar errado, né? É melhor que procure outro rumo, ou então peça para Deus graça, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração. Eu precisava trazer essa reflexão para vocês, que Deus possa abençoar grandemente para a glória de Deus, tá bom? Um forte abraço aí, pastor Joelmo, Deus abençoe. Meu primo Anderson Lima, Deus te abençoe, um beijo no coração, tá? Que Deus te abençoe sempre para a glória de Deus. A obreirona Lilian aí, Gideão, Deus te abençoe, querido. Nossa irmã Edjane, Deus abençoe grandemente para a glória de Deus. Crisângela Pereira, tá bom? Reflitam nisso, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E lembrando que o nosso galardão é no céu. Não espera nada aqui nessa terra não. Se eu esperar aqui nessa terra, eu sou o maior dos miseráveis. Então, faça aqui e seja recompensado no céu. Amém? Ore pela Missão Efatá, nos ajude em oração e nos procure também para
para alguma contribuição para nossa casa de recuperação, nossa casa de apoio. Nós estamos precisando da sua ajuda, amém? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe sempre. Tchau.